Então, convidei vocês para a gente refletir um pouco sobre os vários tipos de conexão de almas. Então, quanto mais o tempo vai passando, quanto mais as energias vão ficando mais elevadas, né? A consciência do próprio planeta vai se elevando. Quem está mais ligado com algum tema vai expandindo em cima daquele tema, né? E aí sempre chegou para mim informações sobre conexões de almas de uma forma, na maioria das vezes, um pouquinho diferente, assim, né, do que eu via por aí. Sempre trazendo uma ideia nova, um jeito novo de pensar sobre aquilo, para a gente não ficar preso naquelas ideias muito enraizadas aqui na tridimensionalidade. E agora chegou mais um pouco de informação. E eu acho que para vocês que estão aqui, nem vai ser nada que vocês vão dizer assim, nossa, coisa diferente. Não. Eu acho que esse encontro aqui, específico com vocês que estão aqui, que já têm uma consciência de muita coisa, serve muito mais para ancorar a ideia do que para dizer que vocês vão aprender com esta ideia. Por que que eu digo isso? Porque com o passar do tempo, à medida que eu vou atender, principalmente fazendo trabalho assim coletivo, né, e atendendo ao individual, vou percebendo a característica das pessoas e a capacidade que elas têm de ancoramento e de clareza dos fatos. E quando não tem clareza ou conhecimento específico de uma coisa em específico, mas não se assusta com aquilo, não está fechado, né? Que tem gente que às vezes você fala, a pessoa trava, né? Você vê na fisionomia dela, assim, que ela, né, assusta, né? Não é a característica de vocês, né? Vocês são muito abertas. Então, quando a gente faz um trabalho, igual estou fazendo aqui, abrindo esse encontro, e aí chega quem é para chegar, e chegando vocês com essa característica, eu acredito que vocês sejam pessoas que vão ajudar a ancorar esta informação. Isso não significa que vocês têm que sair falando sobre isso, não é isso. É porque é só o ancoramento energético. Então, a Gina e a Dani, que já a gente já trabalhou junto na reintegração, né? Vocês sabem bem como é que é ancorar uma frequência, né? As meninas mesmo que não saibam, vocês me parecem aptas a este ancoramento. Então, já estou falando sobre isso para vocês se sentirem ancoradoras, tá? Não se sentirem, eu vou ficar aqui só assistindo, né? Passivas, ok? Não necessariamente, vocês têm que conversar se vocês não quiserem, mas eu estou dizendo assim, a energia, vão percebendo esse ancoramento, que possivelmente vocês vão perceber se vocês estiverem atentas a isso, né? Então, é nessa ideia que eu estou sentindo aqui. Vamos ver se entrar mais gente, porque muda um pouquinho, mas vocês aqui já podem entender e saber disso. É, o que eu vou falar, então, não vai ser muita novidade, mas eu também queria ouvir de vocês o que vocês acham sobre aquilo que eu vou colocar. Porque tem coisas que, olha, não dá para a gente ser específico e dizer que isso é só isso. E esse tema é desse jeito. Aliás, todos esses temas da espiritualidade são assim, né? Não vou dizer que toda vez aquilo vai se comportar daquele mesmo jeito. Não vai. Né? Ontem eu ainda falei na live. A nossa capacidade aqui na Terra é muito reduzida, então a gente quer ficar encaixando as coisas. E quando as coisas não se encaixam, a gente acha que aquilo não faz sentido, né? Quando não dá para racionalizar, a gente acha que não é legal, que pode ser mentira, porque parece que está contradizendo, a hora diz uma coisa, a hora diz outra. Mas esse assunto não é que está contradizendo. Existem contradições em falas aí por aí? Existem. Mas não é, na maioria das vezes não é bem isso. Na verdade, é porque existem várias faces, né? Várias visões. E tudo é muito dinâmico. Então, a mesma estrutura de pensamento, de frequência de ideia, comigo, em um determinado momento, pode se comportar de um jeito. Com a Viviane aqui, pode se comportar de outro. E depois pode vir uma mesma situação para mim, naquela frequência, naquela energia, e se comportar de um outro jeito, né? É uma mente multidimensional quando a gente começa a ter essa percepção. E aí muita gente que é mais, é, né, assim, inseguro, tem um pouco de medo, desconfiança da espiritualidade, acha que a gente é doido, não sabe o que está falando, que contradiz, né? Mas não é isso. À medida que a gente vai estudando, a gente vai percebendo.
Então, nada é fixo do que eu vou dizer aqui para vocês. Realmente dá para ir mudando. Eu trouxe umas imagens, tá? Com uns conceitos que eu criei, mas dentro dessa ideia, tá? Só que antes, eu queria fazer uma proposta para vocês. É, todos nós, vou falar um pouquinho disso para eu fazer a proposta da prática. Todos nós temos um Merkabah. O que que é um Merkabah? Meio de locomoção, que não é mental, né? É consciencial, tá? Da nossa consciência. Então, quando a gente quer fazer uma viagem astral, quando a gente quer ir em outra dimensão, outro planeta, se comunicar com outros seres, o que que a gente usa para fazer isso? O Merkabah. Sabendo ou não, é o Merkabah que você vai usar. Agora, quando a gente aprende a ativar esse Merkabah, fica mais fácil, porque você não demora tanto para atingir aquele estágio, né? Você dá só uns comandos e aquilo já se abre mais rapidamente, né? Tem essa diferença. E o Merkabah é uma estrela de quatro pontas, né? Então, quando você olha o Merkabah, se ele tiver 3D, né? Não sei se vocês já viram. Ele abarcanha o corpo emocional, o corpo mental inferior e o etérico, quando a gente vai fazer os movimentos de expansão. E a alma é também o resultado da união do quaternário inferior, destes quatro corpos, incluindo o corpo físico. Então, é como se a alma e o Merkabah quase que fosse praticamente a mesma coisa. Mas não é, tá? Não é. Eles só abarcam esses quatro. Eles têm funções diferentes. Então, vamos imaginar assim, cada um de vocês imagina, você e mais três corpos, o mental inferior, o emocional e o etérico, e vocês vão imaginar o Merkabah em torno de vocês, vocês estarão dentro do Merkabah, tá? E aí vem um detalhe, nós temos 12 corpos de luz. Corpo de luz é características de habilidades, competências, esse tipo de característica. Então, se o Merkabah é o meu veículo, o meu transporte cósmico, ele pode ser visto como uma nave? Pode. E os 12 corpos de luz podem ser vistos como os botõezinhos da nave, lá, o que que a nave faz, a velocidade dela, ou as características, onde ela consegue ir, né? Os comandos dessa nave. Sim, poderia ser assim. Por isso que, na maioria das vezes, quando a gente fala em comando estelar, a gente sempre fala de uma nave, né? Os comandos, sei lá, nave, né? Comando Mariano. Então, o que que a gente fala? Nave Esmeralda. Não é assim? A gente acha que está cheio de gente lá dentro, né? Essa nave, na verdade, ela é um Merkabah. Então, não é uma nave dessas que a gente acha que é, mas a nossa cabeça aqui na Terra precisa criar algo que a gente entenda, né? Então, vamos lá. Então, cada um de vocês tem um Merkabah. Quando você se conecta à primeira consciência acima de você, a maioria se conecta primeiramente com o arcturiano. Principalmente quem tem conexão de chama gêmea, despertar espiritual lá desse. Os primeiros que aparecem. Normalmente é o seu primeiro fractal de alma mais próximo. Então, digamos que esse arcturiano que está em uma oitava acima de você, tenha outro Merkabah, né? Quando você integra no Merkabah dele, então ficou um Merkabah duas vezes maior, vamos dizer. Ou seja, é uma nave maior. Quando você integra no outro, que seria duas oitavas acima do seu e uma oitava acima do arcturiano, que normalmente são sirianos que aparecem, aí depois vem aparecendo. Siriano, essa linha de cima, a linha de baixo normalmente é arcturiano, pleiadiano, a linha de cima normalmente é siriano e andromedano. E as linhas de cima de vibração mais para cima vai variando. Aí antariano, venusiano, né? Venusiano, não sei, mas enfim. Vai subindo, vai aumentando. Então, se o arcturiano tem
12 corpos, eu não sei quantos tem, mas digamos que ele tenha vários corpos de luz, isso significa que essa nave vai ter mais potência, vai ter mais habilidade, né, dentro daquela condição dele. E o Siriano a mesma coisa. Aí vai. Veja como essa nave vai ficar enorme. Por que que Comando Santa Esmeralda, quando você conecta, você entra em várias salas, você parece que está no hospital, no lugar, no outro você parece que está no lugar de estudo, no outro você parece que está numa sala de ciência, lá de laboratório. Por quê? Porque vai ampliando, né? Então, aquele ser, Hilarion, não é? Junto com Maria, junto com o Arcanjo Miguel, que são todos ali do mesmo raio, foram formando um coletivo, porque fazem parte da mesma linha de ascensão, foram formando um coletivo, né? E criou-se então aquilo. Então, existe lá o Hilarion, existe o Rafael, existe a Maria, mas tudo ali, digamos, quinta dimensão, que é o que normalmente a gente consegue alcançar. Né? Quinta, sexta, nona, no máximo. Arcanjo Miguel, a nave de Arcanjo Miguel. O que é a nave de Arcanjo Miguel? É o Merkabah de Arcanjo Miguel naquela frequência que é possível de alcançar e já é muito grande. Por quê? Porque o que mais existe no nosso quadrante é seres do raio azul. Né? Existe também seres que, à medida que a gente vai crescendo, outros seres que não fazem parte da nossa nave. Aí, gente, outra coisa. À medida que você vai subindo, chega um momento que você vira comando, né? Então, não sei se vocês lembram, quando eu contei para vocês que eu passei a fazer parte do comando, né? Na verdade, não é que eu passei a fazer parte, né? É a minha linha de sucessão, né? Eu já fazia parte, mas não tinha noção daquilo. Eu estava ali na navezinha da Citaari, né? Vocês lembram desse nome? A Gina lembra, né? A Dan também. Aí depois passou para o comando. Por quê? Porque a minha consciência integrou com uma quantidade X de, de seres acima de mim e cheguei no nível do comando, que precisa uma quantidade X lá, um tamanho X, né? De Merkabah e de pessoas. Então é onde se tem o comando. Inclusive, o ano passado, até eu recebi uma canalização falando, né, que quem não tivesse chegado ao nível de comando estelar não iria ter autorização de trabalhar como terapeuta na nova era, né? E muita gente não gosta de ouvir isso. Mas por quê? Porque a pessoa precisa ter um nível energético de sustentação suficiente para trabalhar na nova era, né? Não dá. Na tridimensionalidade não precisa. Aí na nova era já é outra ferramenta, já não é mais mesa radiônica, já não é mais alinhamento de chakra, já não é isso, já não é constelação, não, essas coisas. Né? Aí é o que eu falo para vocês, é o resgate, que tudo que vocês conhecem, que já fizeram a reintegração e as duas vezes que a gente já trabalhou juntos, né? Então, por que que eu estou falando isso para vocês? Porque esse é um dos princípios da nossa conversa de hoje. Porque vejam vocês, isso não se torna movimentos de conexão de almas, né? Às vezes a gente fica um pouco limitado à ideia da chama gêmea como conexão de alma mais interessante, né? Mais uau, né? Estou numa conexão de almas, estou numa conexão de chama gêmea, quando a gente começa, né? A gente acha o máximo, né? Depois aí muda. Então, é isso que acontece. Esse tipo de conexão, quando eu me conecto com a minha consciência superior, que é um arcturiano, ou um siriano, um andromedano, que seja, isso é conexão de alma. E isso pode se estabelecer e interferir em vários aspectos na minha vida. Mas, agora, vou falar disso depois. Agora, nesse momento, estou falando disso para a gente fazer uma prática de conexão, tá? Com esse, abrir esse Merkabah e subir sabendo disso, consciente disso. Não é só quando eu vou falando, vocês vão fazendo, não. É consciente. Para ver até onde vocês conseguem chegar em termos, né, de ampliar o, 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 o Merkabah de vocês. Porque uma das coisas que faz a gente se iluminar mais rápido é isso. Porque o lá de cima me puxa, né? E ele está sendo puxado pelo outro lá de cima. Quando eu estou sozinha aqui na Terra, não tem ninguém me puxando, é mais difícil. E eles querem, entre aspas, nos puxar, porque está na hora de recolher quem? Os seus fractais de alma, aqueles que você tem conexão. Então, eles estão lá em outros planetas, mas precisa juntar todo mundo para formar esse comando estelar de uma forma maior ainda.
E aí, mediante isso, poder fazer mais coisas, né? Então, no nosso planeta aqui, na nossa galáxia, no centro ali da nossa galáxia, tem um comando enorme ali que fica vários comandos. E estes comandos, eles que dão a direção da nossa galáxia, o que vai acontecer, o que está acontecendo, né? Ah, o planeta Terra não conseguiu atingir tal situação, o que vai ser feito? São os comandos que fazem parte deste grande setor administrativo do nosso planeta, né? Da nossa galáxia. Então, o que acontece? Quem ainda não está trabalhando ali, quer trabalhar. Para isso, tem que aumentar. Então, tem que te resgatar aqui, tem que resgatar o outro lá. Quem já está trabalhando ali, quer subir mais. Então, quer resgatar você, o outro, o outro, o outro. E isso inclui, obviamente, resgatar o seu gênio, porque de alguma forma esse gênio faz parte disso. Independente se é alma gêmea, chama gêmea, o que seja, o nome que queira dar, ele faz parte disso. Isso, então, é um dos motivos que a gente fica doido para esse gêmeo acordar logo, resolver logo, né? Às vezes a gente acha que é ponto de união física, mas talvez depois, se acontece essa união física, às vezes a gente até vai pensar, ah, acho que não era bem isso. Eu queria. Mas o sentimento pode ser confundido, mas o motivo é união, mas a união neste nível de consciência. Mas encarnado, né, gente? Você sabe como é que é. Encarnado já mistura as coisas. Mas vamos lá? É essa a proposta. Então, vamos fazer essa subida para que vocês consigam se conectar e, ao máximo, a gente consiga desenvolver esse tema e ancorar essa energia aqui para vocês servirem de espalhadores energéticos. Tá legal? Vamos lá? Vou colocar aqui um mantrazinho, que é aquele mantra dos sirianos, né, que fala sobre a luz estar dentro de ti, e vocês vão começar a escutar um pouquinho, e depois eu vou fazendo a guiança de vocês, tá? Peraí, deixa eu só abrir aqui. Sejam bem-vindos à nova era. O futuro já começou. Estamos prontos. Respirem profundamente, e nesse momento vocês vão começar a fazer aquela técnica que eu já ensinei, acho que a maioria aqui, que é visualizar a esfera violeta nos pés, e a esfera vai subindo até a cabeça, descendo até os pés, subindo até a cabeça, descendo, e isso vai aumentando, 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 até que vocês sentem que como se essa esfera explodisse, tá? E aí, depois que ela explode, concentra no coração de vocês a chama violeta. Aí ela fica aqui. Alguma dúvida? Então, vamos lá. Vão mentalizando essa ideia enquanto vocês ouvem aqui o mantra. Tolinyare shakatu Meyalor shankire Makara elun sotar Abre los ojos del alma Rey tu mausoleum Shamer Toranu Rey tu mausoleum Eres el guardián del sol Falito que illuminará Caixomerandune Luz líquida, memoria viva Yo soy el que recuerda Shanti Estoy en todo. Em nome da poderosa presença eu sou, invoco agora a sagrada chama violeta da liberdade, da misericórdia, da transmutação e da purificação. Amado Mestre Ascensionado Saint Germain, amada Mestra Pórtia, Arcanjo Zadkiel, Santa Metista, Elohim Arturus e Vitória, bem como todos os seres de luz do sétimo raio.
Descei vossa irradiação sobre este campo vibracional. Expandi a chama violeta através de todos os corpos, dimensões, linhas do tempo, registros, memórias, votos, pactos, juramentos, implantes, limitações, energias desqualificadas e toda a criação humana imperfeita que possa estar impedindo a plena manifestação da luz neste trabalho de hoje. Que todo karma passível de transmutação seja consumido na chama violeta, conforme a lei cósmica. Que toda energia liberada seja imediatamente substituída pela perfeição divina, pela saúde, pela harmonia, pela abundância, pela paz e pela liberdade. Que esta sessão também sirva ao plano terrestre, irradiando ondas de amor, paz, transmutação para toda a humanidade, conforme a permissão da lei universal. Sustentai, Mestre Saint Germain e demais seres do raio violeta, esta ação, até que a sua perfeita realização seja consumada. Respirem profundamente e agora mentalmente repitam para vocês. Eu sou a chama violeta transmutadora em ação. Eu sou a liberdade manifestada no momento do aqui e agora. Eu sou a vitória da luz. Eu sou a ancoradora dessa nova energia a serviço planetário. Eu sou o eu sou. E isso me basta. Vamos então nos conectando primeiramente com o centro da Terra, conectando com a rede cristalina, enraizando na Terra, na nutrição de Pachamama, em 1, em 2, em 3. Respire profundamente e sinta suas raízes descendo até a Terra, enraizando e se conectando com a nutrição e com os 4 elementos da Terra, em 1, em 2, em 3. Permita que a energia da rede cristalina suba até vocês, ativando a sua Kundalini, retirando qualquer chip ou implante e atualizando o seu sistema Kundalini, atualizando os seus chakras e chegando até o seu cardíaco. E vamos então expandindo este cardíaco em 1, em 2, em 3. Ativando o cardíaco e expandindo em 1, em 2, em 3. Respire profundamente, deixe esse cardíaco se ampliar, se abrir cada vez mais. Shut
Agora vocês vão começar a subir. Vão começar a subir. Vamos então recebendo a energia da sustentação dos chakras superiores. Respirem profundamente. Primeiramente, vá visualizando um pouco mais o seu chakra cardíaco, dê algumas batidinhas nele, e vamos ativando a conexão desse chakra cardíaco com as consciências superiores e com o Merkaba em um, em dois, em três. Respire profundamente e vamos ativando o seu Merkaba. E você vai visualizar você e os seus três corpos, o emocional, mental, o etérico e o emocional, mental, o etérico e o físico, dentro deste grande Merkaba dourado. Respire e mentalize. Traga essa ideia para você. E vamos ativando esse Merkaba em um, em dois, em três. Respire profundamente. Vá respirando, soltando. Vai entrando nesse Merkabah, vai se acostumando com essa energia, deixando essa energia agir em você. Respira. Vamos ativando mais uma vez o seu Merkabah em um, em dois, em três. Respira profundamente. E vamos subindo. Subindo em direção ao próximo Merkabah, como eu expliquei para vocês. A próxima consciência, a que está uma oitava acima de você, para você se unir a ela, formando então um Merkabah maior, uma consciência mais expandida. Subindo em um, subindo em dois, subindo em três. Subindo em um, em dois, em três. Subindo um pouquinho mais para o próximo Merkabah em um, em dois, em três. Subindo, elevando mais a consciência, expandindo mais a consciência, se conectando com a próxima oitava, o seu próximo fractal, ampliando em três vezes o seu Merkabah. Em um, em dois, em três. Subindo e expandindo, subindo e expandindo. Vai deixando essa energia agir, assentar em você, integrar em você. Respira agora com mais tranquilidade, mais leveza. Inspire e solta. Deixa a energia integrando. Muito bom, muito bom. Vamos acalmando e retornando, mas nós não vamos descer, tá? Vocês vão apenas abrir os olhos. Vão se manter nesta frequência onde vocês estão agora. Nós vamos fazer o trabalho hoje nessa frequência, ok?